Bom dia, irmãos, dando sequência à série de estudos sobre a mutualidade. Nessa manhã vamos estudar um pouquinho sobre o cuidado de uns para com os outros. Na chamada eu tinha mencionado que o cuidado de uns para com os outros às vezes é mal entendido, porque algumas pessoas se colocam como os outros, ou seja, no sentido de que eu preciso ser cuidado, mas muitas vezes eu não assumo a responsabilidade de cuidar outros. Por isso é importante entender que quando a Bíblia se refere à mutualidade, é dos uns para com os outros e dos outros para com os uns. Parece redundância, mas é muito interessante partir desse princípio que a palavra do Senhor nos ensina. Então hoje vamos ver o cuidado de uns aos outros. O texto base, o texto-chave da nossa lição é 1 Coríntios 12, 27, que diz, né? Ora, vocês são corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, né? E o propósito da nossa lição é mostrar que não deve haver imparcialidade na igreja, que todos somos iguais diante do Senhor, né? E também considerar, né, alguns aspectos práticos para essa convivência. Então, quando Deus estabeleceu a relação, o relacionamento dele com o ser humano, também ele decidiu que o cuidado do ser humano pelo ser humano também era uma maneira de exercer o cuidado de Deus pelas nossas vidas. Em que sentido? Podemos ir ao princípio. Princípio bíblico é quando nós vemos a primeira vez que tocado algum tema dentro da palavra do Senhor, né? Então, em Gênesis, a primeira vez que Deus faz uma pergunta para o ser humano foi para Adão, em Gênesis capítulo 3, versículo 9, que diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: Onde estás? Então essa é a primeira pergunta que Deus fez ao ser humano: onde estás? Né? E no capítulo 4, versículo 9, Deus pergunta para Caim: Onde está teu irmão? Né? Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, o teu irmão? Essas duas perguntas que Deus faz a Adão e a Caim são as duas perguntas mais importantes que o ser humano deve responder. Então, quando nós nos referimos a um princípio bíblico, nós nos referimos à primeira vez que aparece um tema mencionado na palavra de Deus. Nesse caso, uns aos outros, é a pergunta de Gênesis capítulo 4, versículo 9, quando Deus pergunta a Caim onde está o irmão dele. É a primeira vez que Deus pergunta ao ser humano. Essa pergunta demonstra cuidado, né? Você deveria saber onde está teu irmão. A reação de Caim é muito interessante, porque ele diz: eu não sou babá dele, ele já é grande, sendo que ele tinha acabado de matá-lo. Então aqui o Senhor Deus sabia onde estava Adão e Deus sabia também onde estava Abel. Mas essa pergunta, ela se refere ao cuidado, né? Se refere a entender que o ser humano tem uma responsabilidade com o seu irmão. Então essas duas primeiras perguntas que Deus faz ao ser humano são as perguntas mais importantes que nós devemos responder, né? Onde estamos, né? E onde está nosso irmão, né? Talvez trabalhando um pouquinho mais esse conceito e esse princípio seria de entender que a percepção que temos de nós mesmos e do lugar onde estamos vai determinar a visão e a percepção e o compromisso que teremos dos nossos irmãos, né? Que visão eu tenho do meu irmão? Se eu vejo que eu sou uma pessoa muito importante, eu vou esperar ser servido e não servi-lo, né? E devemos lembrar que Jesus, ele
quando falando com seus discípulos, ele lembra, né, que devemos considerar aos outros superiores a nós mesmos, né? Bom, o nosso texto está em 1 Coríntios capítulo 12, então guarda aí, se quiser anotar, essa primeira parte não está na revista, mas é muito importante porque nos lembra o princípio bíblico do cuidado de uns aos outros. Gênesis capítulo 4, versículo 9. Se quiser anotar, é muito importante onde está o teu irmão. Mas no Novo Testamento, né, nós vamos utilizar aqui 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 31, para estudar profundizar um pouquinho mais sobre esse princípio, tá bom? Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12 até o 31. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só corpo, mas muitos. Versículo 15. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou corpo? Nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse o ouvido, onde o olfato? Versículo 18. Mas Deus dispôs os membros e, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Versículo 27. Ora, vós sois corpos de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, principalmente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorro, governos, variedade de língua. Porventura, são todos apóstolos, ou todos profetas, ou todos mestres, ou operadores de milagres? Versículo 30. Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Vamos orar antes de entrar nesse tema. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã, louvamos ao Senhor pela tua palavra que nos guia, nos conduz no conhecimento da tua pessoa e também da tua palavra, para conhecer o teu propósito estabelecido para nós. Pai amado, entregamos essa manhã a nossa mente, o nosso coração, nos livre de distrações e que possamos, ó Deus, aprender a cuidar-nos uns aos outros,
que ao responder à pergunta, onde está teu irmão, possamos dizer, ele está debaixo do cuidado de Deus e também do meu coração. Pai amado, entregamos este tempo de estudo nas tuas mãos, que a tua palavra caia em boa terra e que dê fruto para a tua honra, para a tua glória, para a edificação da tua igreja e expansão do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Agora, diante desse texto, né, texto de 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 até o 31, podemos ver 3 princípios. Né? O primeiro é que na igreja de Cristo todas as pessoas devem ter a mesma importância. Né? Por quê? Porque todos somos parte do membro. Não deve haver, o segundo princípio, não deve haver distinção de honra para nenhum dos membros da igreja. E em terceiro lugar, Jesus ordena que cuidemos uns dos outros. Eu tenho uma pequena ilustração, né? Talvez você possa fazer em casa, mas também não precisa, né? Mas é só entender o conceito, né? Eu tenho aqui uma régua, tipo uma reguinha, né? E eu gostaria de dizer, olha, a minha mão, ela se comportou mal, então eu vou dar uma batida nela. Automaticamente, quando ela recebeu o golpe, a boca, ela queria gritar. Né? E quanto mais forte for o golpe, né, a dor ela se espalha. E, embora eu sinta aqui, a outra mão quer fazer justamente passar um pouquinho dessa dor. O que acontece? Essa é a ilustração que o apóstolo Paulo utiliza. Dizendo que tem membros do corpo que nós não vemos, mas não por isso são menos importantes, dando a entender a importância dos órgãos vitais, o coração, os rins, né, o fígado, o cérebro, né, são órgãos que nós não vemos, mas não por isso são menos importantes. Agora, tem também dentro do corpo outros órgãos ou membros que nós entendemos que são menos especiais, como talvez os dentes, né? Temos geralmente 32 e podemos dizer, bom, que dente você quer que eu arranque? Não gostaríamos de arrancar nenhum dente, porque vai doer, né? Alguém já teve uma dor de dente e sabe como isso é incômodo. Podemos dizer, não, temos 20 dedos, qual dos dedos, ou da mão ou do pé, gostaríamos de que cortem? Então, nenhum de nós gostaria de sofrer uma amputação, né? Por quê? Porque o corpo vai ficar desequilibrado. E vemos no corpo humano o planejamento perfeito do Senhor. Por exemplo, nós temos esses cabelinhos aqui em cima dos olhos, ele serve como calha. Tem alguns irmãos que tem mais, frondoso, né? Uma super calha, né? Que vem até grudado aqui um do outro. Mas para quê? É para impedir que o suor, na hora de cair, caia nos olhos. E para quem já sofreu esse incômodo sabe que arde os olhos pelo fato do suor ser um pouco salgado. A ideia é que o suor caia e como por uma calha ele seja desviado dos olhos. É um planejamento perfeito do Senhor, né? Nós temos aqui o osso da frente, né? Da testa. Realmente é um osso mais duro, considerado mais duro do corpo humano. Por quê? Porque atrás dele está o controle central do ser humano, que é o cérebro. Então ele protege o cérebro contra uma batida ou algum tipo de agressão, né? E também a parte do peitoral, né? Nós temos aqui como se fosse uma armadura para proteger os órgãos vitais, o coração, né? Os pulmões, o fígado, rins e outros órgãos.
Então nós entendemos que o nosso corpo foi planejado. E dentro da igreja também tem esses elementos. E com base nisso nós vamos ver alguns princípios interessantes. E aí na revista partimos do mandamento, né? O primeiro ponto aí fala sobre o mandamento, que em 1 Coríntios, aí nos versículos que nós lemos, só que na NTLH, Paulo descreve dizendo que foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. É importante reconhecer que isso é um mandamento do Senhor e não uma opção. O Senhor nos dá a opção de nós interpretarmos se nós queremos ou não cuidar uns dos outros. Quando Deus perguntou a Caim, onde está teu irmão, ele estava dizendo, você é responsável pelo teu irmão, não só por tê-lo matado, mas ao invés de cuidá-lo, você o agrediu, você o matou. E foi a primeira morte de um ser humano que aconteceu depois da queda do homem. E qual o contexto desse mandamento? Aí na revista vocês podem ver que o contexto do mandamento diz que havia na igreja de Corinto irmãos que empregavam seus dons para alimentar seu próprio orgulho e satisfação. Além disso, o grupo estava dando valor a um dom que nem de perto era o mais útil para a igreja. Então, o exercício desse dom estava produzindo inveja, orgulho espiritual e divisões partidárias na igreja. E por essa razão, no capítulo 12, Paulo traz a lembrança dos coríntios, o fato de que Deus colocou cada membro do corpo no lugar que ele próprio escolheu. Isso podemos ver no versículo 18. E que o Espírito Santo dá os dons, distribuindo-os de acordo com a sua própria decisão. Isso nos lembra o versículo 11. A cada membro foi indicada uma posição dentro do corpo, sendo cada membro importante para o seu funcionamento. Nenhum membro poderia ser desnecessário. E aí entra a ilustração da amputação. Que membro nós gostaríamos de extirpar do nosso corpo? Que membro é menos importante? Olhos? Não, só tenho 2. Então um dedo da mão, tenho 10. Não. Dentes, tenho 32. Cabelo, até quando puxar um cabelo dói, Então nós entendemos que o corpo sofre quando um membro é atingido ou um membro padece. Essa é a ilustração principal que nós devemos entender. A alegria do nosso irmão deve ser a nossa alegria. A vitória do nosso irmão é a nossa vitória. A dor do nosso irmão é a nossa dor. O sofrimento do nosso irmão é o nosso sofrimento. Por isso a palavra de Deus também nos lembra de que devemos alegrar-nos com os que se alegram e chorar com os que choram. Às vezes nós invertemos esse princípio e nós nos alegramos com os que choram e nós sofremos com os que se alegram. De que maneira? Vou dar 2 exemplos. O primeiro é que nos alegramos muitas vezes quando o outro sofre, no sentido de dizer, obrigado, Senhor, ainda bem que não foi comigo. Isso de ruim aconteceu com meu irmão e não comigo. Então, Senhor, eu estou feliz de não ter sido comigo. Ao invés de dizer, Senhor, isso de ruim aconteceu com meu irmão, eu estou passando uma situação boa, mas eu vou lá com ele e vou encorajá-lo agora que eu estou bem e ele está mal, eu quero estar ao lado dele. E outras vezes invertemos o princípio da tristeza diante da alegria do irmão, quando o irmão recebe uma bênção e nós reclamamos a Deus, dizemos, Deus, o Senhor só abençoa o irmão e não a minha vida. O Senhor abençoa ele,
Só ele recebe as bênçãos e eu não recebo nada. Em vez de alegrar-me com a vitória do irmão, né? O irmão consegue comprar um imóvel, ele consegue comprar um carro, consegue alcançar uma promoção no seu trabalho, e isso gera muitas vezes no coração de alguns um mal-estar. Diz, Senhor, e eu? Né? Então é a questão, a pergunta, sempre a pergunta: onde estás e onde está teu irmão? Porque o lugar onde nós nos vemos, se temos gratidão por aquilo que Deus já nos deu, nós vamos querer também que o irmão alcance essa bênção. E se ele ainda não alcançou, nós queremos estar ao lado dele, seja no padecimento, seja na dor, ou seja também na alegria. A alegria do nosso irmão deve ser a nossa alegria, a vitória dele, a nossa vitória. Estamos trabalhando com princípios, né? Mas também com definição. No ponto 3 da lição, nos diz que ter igual cuidado uns pelos outros é o mesmo que mostrar igual e imparcial interesse pelo bem-estar e pelo ministério de cada membro. Reconhecimento e aceitação da posição e a função que esse membro recebeu de Deus para um ministério útil ao corpo de Cristo. Aqui eu gostaria de usar outro elemento de ilustração, que é o fruto, né? A árvore, ela extrai os nutrientes da terra para produzir um fruto. Mas o fruto que ela produz não é para ela, é para outro. O que ela gera, ela não é para si mesma. Em momentos de dificuldade, nós precisamos ser muitas vezes como a cana de açúcar. A cana de açúcar, ela é cortada, ela passa no moedor, ela é moída, ela é triturada, e em todo esse processo de dor, esse processo de corte, de trituração, o que sai de dentro dela é doçura, né? Se usamos essa ilustração para lembrar de Cristo, no momento em que ele foi maltratado, no momento em que ele foi crucificado, o que saiu dele foi doçura, foi amor. Amor na última ceia, quando ele, sentado aí com os discípulos, ele participou dos elementos, do pão, do vinho, mas lavando os pés dos seus discípulos, inclusive os pés de Judas, participando daqueles elementos com Judas, né? E logo sendo traído, sendo abandonado pelos seus discípulos, indo até a cruz, e todos os anjos, né, ali na expectativa, só uma palavra dele, e todas as legiões de anjos, eles poderiam ter acabado com a raça humana. Mas Jesus não falou nenhuma palavra para atacar a humanidade. Somente saiu doçura do seu coração. E ele disse, né, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Eles sabiam que estavam matando uma pessoa, mas eles não tinham a noção do que isso implicava. E que isso deveria acontecer dentro do plano perfeito, dentro da soberania de Deus estabelecida para o resgate e salvação do ser humano. Então, tem coisas, irmãos, que dentro das implicações do cuidado mútuo, é importante entender o plano de Deus. Porque tudo aquilo que nós plantarmos, isso também vamos acolher. Talvez um irmão que hoje ele está precisando de ajuda, no dia de amanhã vai ser o irmão que vai te ajudar. Talvez hoje você esteja numa posição confortável e você diga, eu não preciso de ajuda, não vou precisar de ajuda, mas num determinado momento, dentro da soberania de Deus, dentro do plano perfeito dele, talvez você vai precisar desse apoio e vai ser daquela pessoa que hoje
você está vendo que está sofrendo, que está passando por dificuldades, e no dia de amanhã vai ser um instrumento da graça e da misericórdia de Deus na tua vida. Eu lembro quando eu era pequeno, e eu era muito arteiro, uma criança muito arteira. E eu era aquelas crianças que saía correndo pelos corredores da igreja, né? E com 9 anos de idade, brincando de pega-pega dentro muitas vezes da igreja, num lugar pequeno, e fatalmente acaba esbarrando em alguém, trombando com alguém. Eu lembro que uma vez eu trombei com uma senhora, e ela me explicou que não poderia correr dentro da igreja, só que ela me deu um tipo de estímulo, né, através de um puxão de orelha bem forte, né? E serviu. Não estou dizendo que eu não merecia, mas eram outros tempos, né? E eu lembro que doeu, ardeu, bom, passou o tempo. Resumindo a história, hoje eu pastoreando no Paraguai, eu sou pastor dessa irmã que puxou a minha orelha quando eu era criança. Então eu falo para os irmãos, sempre que vamos apresentar uma criança, eu uso essa história, né? E falo, irmãos, tenham paciência com as crianças que correm, tenha paciência, talvez uma paciência dobrada com aqueles que esbarram e batem em você na hora de correr. Por quê? Porque talvez essa criança arteira, o dia de amanhã, venha a ser o seu pastor. É interessante isso, né? É o cuidado que as crianças, lembrando que as crianças pequenas ainda não conhecem a Cristo. Como que eles vão conhecer o amor de Cristo? Eles vão conhecer através do nosso amor, do nosso cuidado. Então é importante que elas vejam o amor de Cristo refletido na nossa vida para com elas. Antes de apresentar o plano de salvação a elas, que elas vejam um plano de amor de Deus por elas refletido em nós, por cada um deles. Voltando para a nossa revista, né? No ponto 4, também existe um exemplo negativo, né? Em Atos capítulo 6, versículo 1, podemos ver que nesse cuidado de uns aos outros, houve um esquecimento na distribuição diária de alimentos para com as viúvas naquele tempo. E existiam 2 grupos dentro da igreja, os helenistas, que eram aqueles que falavam e tinham umas tradições mais gregas dentro da igreja. Todos eram judeus, mas uns eram mais moderninhos, aí os gregos, né? E outros eram os judeus, que mantinham as tradições judaicas muito fortes, né? Os hebreus eram aqueles irmãos mais tradicionais, e sempre tem esses grupos dentro da igreja. Mas as viúvas foram esquecidas. Isso nos relata aí a revista, dizendo que em muitas igrejas da atualidade ainda persiste o problema de cuidado desigual para com os membros. Quase sempre uma igreja terá certos membros que são humildes, no sentido de carência de recursos, que não têm grandes talentos humanos, né? Estes são, muitas vezes, meramente tolerados, ao passo que outros membros, por serem bons professores, bons músicos, ou tenham mais recursos, sejam mais ricos e de muita influência na sociedade, são altamente honrados. Por um lado, irmãos menosprezados e ignorados, e por outro, irmãos arrogantes, né? Outras distinções podem criar divisões entre os jovens e velhos, entre os analfabetos e os instruídos, entre os brancos e os pretos, etc. Então tem várias citações aqui na revista, né? E para tais situações é que existe um mandamento bíblico, né? Os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, e aí acrescentaria dos outros para os uns. Em que posição eu me vejo? Eu sou uns ou eu sou outros? Às vezes eu me vejo como uns, porque quero servir aos outros.
mas às vezes eu me sinto como outros e digo, cadê os uns que não estão vindo? Porque diz uns aos outros, eu sou o outro. Então, preciso de cuidado, mas também precisamos cuidar. E é gerar um cuidado mútuo, né? Seria como um círculo virtuoso, né? Um círculo não vicioso que nos leva para baixo e para longe da vontade e da glória de Deus, mas um círculo virtuoso que nos leva a parecer-nos cada vez mais com Cristo. Esse é o propósito. Lembre-se que Cristo, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida por resgate, né? E diante disso, aqui podemos ver 5 verdades básicas, né? 5 verdades básicas. Quando diz a palavra com igual cuidado em favor um dos outros, aqui o autor da revista menciona 5 verdades básicas. A primeira é sobre a arrogância, né? Em detrimento do orgulho. Então vai dizer assim, né, que não deve haver arrogância ou orgulho da parte daqueles membros que tenham dons ou ministérios mais visíveis e extraordinários. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você, né? Conta até a história que houve uma assembleia do corpo humano porque os olhos não estavam enxergando bem. E os olhos deveriam receber uma ajuda através de uns óculos, né? Seria um elemento externo, mas deveria ser apoiado em cima do nariz. Então o nariz, ele diz assim, eu não sou o olho. Por que eu tenho que carregar nos ombros a responsabilidade dos olhos? Porque os olhos não veem bem, então sobre meus ombros vai ser colocado o óculos para que ele possa ver. Isso é injusto, né? Então fizeram uma assembleia e na assembleia então ele apresentou os seus poréns e a assembleia votou, a assembleia do corpo humano votou, realmente é injusto que o nariz receba o suporte, né? Ele seja o suporte para que os óculos então gerem uma visão boa para os olhos. Então foi aprovado pela Assembleia do Corpo que então o nariz não receba esse peso sobre ele. Então saíram e o corpo humano estava caminhando e de repente os olhos não viram uma pedra, o corpo, os pés tropeçaram e o corpo humano caiu. E quando caiu, qual foi a primeira parte do corpo que bateu no chão? O nariz. O nariz se quebrou. Então essa história nos lembra que muitas vezes a arrogância, o orgulho pode nos levar a não entender o nosso papel, a nossa responsabilidade dentro do corpo e pensar no corpo, no geral, e não somente no meu benefício, né? Então essa é uma verdade. Segunda verdade é a questão da inveja e os ciúmes, né? Não deve existir inveja ou ciúmes da parte daquele membro cujos dons, ministérios sejam mais comuns e menos aparentes. Aí o versículo 4 do capítulo 13 de 1 Coríntios nos diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Então, no capítulo seguinte, daquele que nós estamos estudando, nos fala sobre o amor. Como deve ser o amor? Aí aqui diz 2 coisas sobre o amor. O que o amor é? Depois diz tudo que o amor não faz. Mas o amor tem 2 características. O amor, ele é paciente e o amor é bondoso. Ou seja, é quando que nós precisamos exercer paciência. É quando somos contrariados. É quando as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria que aconteçam. E quando que nós devemos exercer a bondade? É quando nós não somos os beneficiados por aquilo que nós estamos fazendo. Em que sentido? Desejar o bem maior para outra pessoa.
Então, o amor se mostra assim como o fruto, quando a árvore dá, ela diz, por que eu vou sofrer, eu vou gerar flor, vou me alimentar, tudo isso, se o fruto que eu vou gerar não vai ser para meu benefício. Isso é quando nós pensamos de forma natural. Mas quando nós pensamos de forma bíblica, nós entendemos que a nossa vida tem um propósito dentro da soberania de Deus, que busca, em primeiro lugar, glorificar a Deus, edificar a vida de outras pessoas e proclamar o Evangelho. É para isso que nós existimos. Deus planejou nossa vida dessa maneira. E quando nós cumprimos o propósito para o qual fomos criados, nós glorificamos a Deus, edificamos vidas e proclamamos o seu Evangelho. Né? Então, terceiro princípio, a terceira verdade. Então, a primeira verdade é sobre arrogância, né? Com igual cuidado em favor uns dos outros, tem a ver para não exercer isso com arrogância. Segundo, com inveja. E, em terceiro lugar, a verdade tem a ver com dom e ministério. Diz, todo membro, reconhecendo que seu dom e seu ministério são importantes para o bem-estar da igreja, deve exercê-los de maneira diligente, de acordo com a medida da fé que Deus lhe repartiu. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. E se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Isso fala Romanos capítulo 12, versículos 7 e 8, falando nesse mesmo contexto dos dons. É interessante que na igreja de Corinto, né, o pessoal buscava os dons, principalmente de profecia e de línguas, porque eram dons que eram considerados superiores. E aqui o que Paulo fala para os romanos é interessante. Ele diz, busca também esses dons. Eu nunca vi alguém brigando para ter o dom de contribuição, né? É interessante que as pessoas buscam o dom de profecia, de cura, de línguas. Aparecem mais. Gente, podemos buscar e pedir a Deus e clamar e fazer jejum, dizendo, Senhor, eu quero ter o dom de contribuição. Eu quero ter o dom de misericórdia. Eu quero ter um dom de serviço, né? Mas são dons que são considerados inferiores. Por quê? Porque dentro do reino humano, o poder e a autoridade são medidos não pela quantidade de pessoas que servimos, mas sim pela quantidade de pessoas que nos servem. Pessoas que têm muitos empregados são consideradas pessoas mais poderosas ou que têm mais recursos, né? Eu tenho muitos serventes, eu tenho muitos empregados, então essa pessoa é poderosa, essa pessoa é importante. No reino de Deus é o contrário, né? No reino de Deus, a pessoa mais importante não é o cliente, é o garçom, né? No reino de Deus, aquele que serve é maior, porque mostra o caráter de Cristo. É outro reino, são outras regras dentro do reino de Deus. Quem serve é o maior. E eu lembro de uma vez que eu era adolescente, e eu lembro que cheguei na igreja com a minha mãe, e ao chegar na igreja, a igreja estava fechada. E todos os irmãos estavam do lado de fora. E isso me chamou a atenção, né? E eu lembro que havia uma correria, né, de irmãos saindo daqui para lá. Bom, o que aconteceu? Tinha uma pessoa na igreja, o seu ministério era abrir a igreja, climatizar a igreja, né? Ligar os ventiladores. Naquela época não tinha ar-condicionado, né? Então ligar os ventiladores, preparar o ambiente, abrir as portas. Só que ela tinha morrido naquela madrugada, né? E as pessoas não sabiam, naquela época não tinha celular, essas coisas, então o pessoal não sabia. Quando ligaram para a casa dela, a filha diz, olha, ela já está com o Senhor, né? Já está com Deus, nessa madrugada ela partiu.
Isso me marcou profundamente. Por quê? Porque sempre eu cheguei na igreja e a igreja estava aberta. Quando eu chegava na igreja, os ventiladores já estavam ligados, as portas estavam abertas, tudo estava no seu lugar, mas havia uma pessoa por trás. Só que eu não conhecia essa pessoa. Sabia, via essa pessoa dentro da igreja, mas eu não sabia o seu ministério. Mas quando ela faltou, toda a igreja percebeu a importância do seu ministério. Então, se o teu ministério, o ministério da pessoa que limpa, que varre, que prepara o cafezinho, o suco, o chá, a pessoa que cuida das crianças, a pessoa que abre, né, as portas, a pessoa que cuida da secretaria, a pessoa que está atrás da cabine de som, de transmissão, a pessoa que fez a edição desse vídeo para que chegue até você, essa vida é importante. E muitas vezes o ser humano só valoriza quando perde. Então o dom e o ministério desse irmão, dessa irmã é muito importante e temos que valorizar. Em quarto lugar, a quarta verdade citada aqui na revista é sobre o sofrimento e interesse. Se algum membro, diz, né, aqui na revista, se algum membro sofre de alguma maneira física, espiritual, emocional ou financeiramente, os outros membros devem interessar-se pelo seu caso, de modo ativo e compassivo. Isso também significa que todos os membros realmente sofrerão pelo motivo do irmão estar temporariamente inapto para contribuir plenamente à vida do corpo. E o texto usado é Romanos 12:15, que diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Não invertamos este princípio, né, de alegrar-nos com os que se alegram, alegrando-nos com os que se entristecem, dizendo ainda bem que não foi comigo, nem chorando com os que se alegram, no sentido de, Deus, o Senhor só abençoa o irmão fulano ou a irmã fulana e não a mim. Então essa inversão não é salutar. E em quinto lugar, a alegria com os outros, né? Se a um dos membros for otorgada alguma honra especial, todos os demais devem se alegrar com ele, pelo motivo de que todos pertencem ao mesmo corpo, e uns aos outros, e os outros aos uns, o que significa que aquela honra é a honra de todos. Se um irmão está desempregado, eu estou desempregado. Se um irmão foi promovido, eu fui promovido. Se um irmão recebeu uma bênção do Senhor, eu recebi essa bênção. Se voltamos ao princípio, é o pecado que leva o ser humano de ver a outra pessoa como outro e não como parte de si mesmo. Quando Deus criou o homem e a mulher, se lembram? Como que viu Adão a Eva dentro do plano original de Deus? Ele viu, ele diz, ela é a varoa, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela faz parte de mim. Ele via a Eva como uma extensão dele mesmo. Logo que o ser humano pecou, que Adão e Eva pecaram, pela primeira vez Adão viu a mulher como alguém, não como uma extensão de si mesmo, mas sim como outra pessoa. Por isso ele reagiu diante do confronto de Deus, né? O que você fez, Adão? E ele diz, não sei, foi a mulher que tu me deste. Ele viu como outra pessoa. O que ele estava dizendo é o seguinte, Deus, se quiser levar ela, leva e faz outra para mim, né? Ele estava colocando Eva como alguém, não como osso dos seus ossos e carne da sua carne, mas já como alguém que não faz parte de mim. Isso é o pecado. O pecado nos faz ver, enxergar a outra pessoa como outra. E o que Cristo quer resgatar em nós é que nós vejamos os nossos irmãos como ossos dos nossos ossos e carne da nossa carne espiritual. Porque é isso que Jesus fez ao morrer na cruz.
E é isso que celebramos na ceia do Senhor, né? Quando nós nos reunimos, celebramos o pão, que é o elemento que nos lembra que somos parte de um mesmo corpo. E Cristo é esse corpo e nós somos aqueles que visualmente mostramos o amor do Senhor através do nosso cuidado na nossa vida. E o texto que utiliza aqui, na alegria com os outros, é 1 Coríntios 12, 26, que diz: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então esse é o desafio. E na conclusão vemos que quando todos da igreja são igualmente solícitos em favor dos outros membros, a unidade do grupo é preservada e aumenta. Esse comportamento apresenta ao mundo um testemunho harmonioso. Quanto mais aumentar dentro da igreja o amor, mais o mundo ao redor pode reconhecer os evangélicos, os cristãos evangélicos, como verdadeiros discípulos de Cristo. Então, a minha oração nessa manhã, a minha oração para a tua vida é que você possa responder à pergunta do Senhor nessa manhã, que Ele faz: onde está o teu irmão? Que você possa dizer: Senhor, ele está debaixo do teu cuidado, mas também está no meu coração. E a partir de hoje eu vou ficar com os olhos abertos, Senhor, para ver a necessidade deles, para ver se eles estão passando por alegria, vou me alegrar com ele. Se ele está passando por sofrimento, Senhor, eu quero ser um instrumento da tua vida, na vida do meu irmão. E que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor realmente permita que essa palavra tenha caído em boa terra e possa germinar, possa crescer, possa florescer e frutificar, dar muito fruto para a glória do Senhor, para a edificação da sua igreja e para a expansão do seu reino. Animados? Que o Senhor nos abençoe. Bendiciones!